o sepultamento de Cristo e as vãs precauções para evitar a sua ressurreição. Mateus capítulo 27, versículos 57 a 66. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como vos bem parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Esses versículos contêm a narrativa do sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia ainda uma etapa necessária para assegurar o cumprimento da grande obra da redenção que o nosso Redentor empreendeu. Seu corpo santo, no qual ele carregou nossos pecados sobre a cruz, ainda precisava ser depositado na sepultura e ressuscitar. A ressurreição seria o selo e a pedra angular de toda a sua obra. A infinita sabedoria de Deus previu todas as objeções dos incrédulos e infiéis e tomou providência contra elas. Será que o Filho de Deus realmente morreu? Ele realmente ressuscitou? Não poderia ter havido alguma fraude no tocante à realidade de sua morte? Não houve algum embuste ou logro quanto à realidade de sua ressurreição? Todas essas e muitas objeções mais teriam sido levantadas se a oportunidade para isso tivesse sido dada. Porém, aquele que sabe qual será o fim das coisas desde o princípio, impediu a possibilidade de apresentação dessas objeções. Mediante sua providência, que a tudo controla, Deus ordenou as coisas de modo que a morte e o sepultamento de Jesus Cristo ficassem acima de qualquer dúvida. Pilatos deu permissão para o sepultamento. Um discípulo amoroso envolveu o corpo em panos de linho e o depositou em um túmulo novo, escavado na rocha, no qual ninguém tinha sido ainda posto. João 19:41. Os próprios sacerdotes puseram uma guarda no lugar em que o corpo tinha sido posto. Judeus e gentios, amigos e inimigos, todos testificaram o grande fato de que Cristo realmente morreu e foi sepultado. Esse é um fato que não pode ser questionado. Ele foi realmente torturado, realmente sofreu, realmente morreu e realmente foi sepultado. Guardemos isso bem, pois são fatos que precisam ser lembrados. Em primeiro lugar, aprendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo tem amigos de quem pouco se sabe. Não encontraríamos um exemplo mais marcante dessa verdade do que aquele que vemos nessa passagem. Um homem chamado José de Arimateia se apresenta, depois da morte de nosso Senhor, e pede permissão para sepultá-lo. Nunca tínhamos ouvido acerca desse homem anteriormente no ministério terreno de nosso Senhor. Depois disso, nunca mais ouvimos falar a seu respeito. Nada mais sabemos, senão que ele era um discípulo que amava Cristo e o honrou em sua morte. Na ocasião em que os apóstolos haviam abandonado nosso Senhor, quando era extremamente perigoso alguém mostrar consideração pelo Senhor, quando parecia que nenhuma vantagem terrena seria ganha pela confissão de um discipulado, foi numa ocasião assim que José de Arimateia veio à frente com ousadia, pediu o corpo de Jesus e o depositou em sua própria sepultura nova. Esse fato nos traz muito consolo e encorajamento. Ele nos mostra que existem aqui na terra pessoas retraídas que conhecem o Senhor e são conhecidas por Ele, mas que são pouco conhecidas pela Igreja. Vemos que há diversidade de dons entre o povo de Cristo.
Alguns glorificam Cristo passivamente, enquanto outros o glorificam ativamente. Alguns têm a vocação de edificar a igreja e ocupar um lugar de projeção pública. Há outros, como José de Arimateia, que só vêm à frente nas ocasiões de especial necessidade. Mas todos, individualmente, são guiados por um único Espírito. Todos e cada um glorificando a Deus de diferentes maneiras. Que essas coisas nos ensinem a ter mais esperança. Devemos crer que muitos ainda chegarão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pode haver, em lugares ocultos da cristandade, muitos que, como Simeão, Ana e José de Arimateia, no presente sejam bem pouco conhecidos, mas que haverão de brilhar entre as joias preciosas do Senhor Jesus no dia do seu aparecimento. Em segundo lugar, aprendemos que Deus pode transformar os esquemas de homens maus e fazê-los trabalhar para a sua própria glória. Aprendemos essa lição de maneira impressionante pela conduta dos sacerdotes e fariseus depois do sepultamento do nosso Senhor. A incansável inimizade desses homens infelizes não podia cessar nem mesmo quando o corpo de Jesus já estava na sepultura. Eles se lembraram das palavras que Jesus dissera a respeito de ressuscitar e resolveram tornar impossível sua ressurreição dos mortos, julgando que poderiam mesmo impedi-lo. Eles foram a Pilatos e obtiveram uma guarda de soldados romanos. Puseram uma escolta no sepulcro e selaram oficialmente a pedra da entrada. Em suma, fizeram o possível para que o sepulcro fosse, entre aspas, guardado com segurança. Eles nem imaginavam o que estavam fazendo. Nem pensaram que estavam providenciando a evidência mais completa da veracidade da ressurreição de Jesus Cristo que estava para ocorrer. Na verdade, eles estavam tornando impossível provar a ocorrência de qualquer fraude ou engano. A guarda, o selo e as precauções, todos se tornaram testemunhas, depois de poucas horas, do fato de que Cristo havia ressuscitado. Eles tanto poderiam tentar parar o fluxo das marés ou impedir o nascimento do sol, como poderiam tentar impedir que Jesus ressurgisse da sepultura. Eles foram pegos em sua própria astúcia. 1 Coríntios 3,19. Seus próprios estratagemas se transformaram em instrumentos de demonstração da glória de Deus. A história da Igreja de Cristo está repleta de exemplos similares a esse. As próprias coisas que pareciam mais desfavoráveis muitas vezes se transformaram em benefícios para o povo de Deus. Que prejuízo trouxe à Igreja de Cristo a perseguição que se levantou após a morte de Estevão? Atos 8, 1-4. Abre aspas. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Fecha aspas. Que mal o encarceramento trouxe ao apóstolo Paulo? Sua prisão deu-lhe tempo para escrever muitas de suas epístolas, que agora são lidas em todo o mundo. Qual foi o prejuízo verdadeiro causado à reforma na Inglaterra pela perseguição da rainha Maria I, sanguinária? De fato, o sangue dos mártires tornou-se a semente da Igreja. Que mal a perseguição causa ao povo de Deus hoje em dia? Ela só nos faz chegar mais perto de Cristo. Só faz com que nos aproximemos cada vez mais do trono da graça, da Bíblia e da oração. Que todos os verdadeiros crentes guardem essas verdades em seu coração e tenham coragem. Vivemos num mundo em que tudo é controlado pela mão da perfeita sabedoria e no qual todas as coisas estão cooperando continuamente para o bem do corpo de Cristo. Os poderes deste mundo são meros instrumentos nas mãos de Deus. Ele está sempre usando esses instrumentos para os seus próprios propósitos, quer tenham consciência disso ou não. São instrumentos por meio dos quais Deus está lapidando e polindo as pedras vivas de seu templo espiritual. E todos os planos e esquemas dos inimigos somente resultarão em louvor ao Senhor. Sejamos, pois, pacientes nos dias atribulados e escuros e olhemos para frente. As mesmas coisas que agora parecem contra nós estão todas trabalhando em conjunto para a glória de Deus. No momento, vemos apenas a metade do que realmente acontece. Dentro de pouco tempo, veremos tudo com mais clareza. Então descobriremos que toda a perseguição que agora suportamos, assim como a escolta ao sepulcro e o selo sobre a pedra, serve para a maior glória a Deus. Até mesmo a ira humana há de louvar a Deus. Salmos 76:10.